professora de História, e hoje a gente vai continuar agora a ver um explicador virtual sobre os conflitos na América Ibérica. Chegamos ao ponto na luta entre os índios e os colonos. Até então a gente estava vendo um pouco entre os colonos que estavam aqui estabelecidos e funcionários portugueses, ou entre a metrópole mesmo. Agora a gente vai ver a guerra dos tapuias ou dos bárbaros, né? Primeiro, o que é tapuia? Nunca ouviu falar? Vamos lá. Tapuia é a denominação usada pelos portugueses para os índios hostis, que recusam contato com o branco. Então, tapuias eram assim, eles chegam aqui, tem os índios, tem aqueles que são mais dóceis, né, eu vou falar isso, mas que aceitam melhor o contato com o civilizador branco, e tem aqueles que recusam, né, que são hostis mesmo. Eles são chamados de tapuias. Aqui no Brasil, os nossos tapuias eram os janduís. Os janduís eram conhecidos como esses índios mais hostis ao contato mesmo com os portugueses, né? Com o contato europeu. Os índios, eles eram aliados dos holandeses que haviam invadido o Brasil, só que, com a expulsão dos holandeses, as forças metropolitanas voltam-se contra os índios. Eu não falei para vocês já que acontece conflito entre europeus, porque Portugal chega aqui, mas Portugal não fica a história toda sozinha tentando dominar. Não. Numa dessas tentativas de invasão dos holandeses, esses índios aqui se aliam aos holandeses contra os portugueses. Só que os holandeses são expulsos. E aí Portugal se volta contra esses índios que lutaram contra eles. E aí tem várias tentativas do governo português de acabar com os janduís. Só que fracassa. Eles várias vezes tentam exterminar os janduís do território, mas não conseguem. Por quê? Os soldados não conheciam onde os matos se escondiam. Então, gente, ele está querendo acabar com quem morava aqui. Está chegando gente de fora, os portugueses, para tentar exterminar com um grupo que já morava aqui, que conhecia as matas, que já sabia onde se esconder, para onde correr, aonde entrar, o que fazer. Então eles não conseguem exterminar. Só que aí a coroa começa a contratar várias bandeiras. O que são bandeiras? São aquelas pessoas que não são índios e que já estão acostumados a fazer expedições no território, né? Bandeiras são aquelas pessoas contratadas para expandir o território, para entrar nas matas mesmo. E aí essa diferença entre quem conhecia a terra, os índios, e quem não conhecia a terra, os portugueses, acaba. E aí quando acaba, o que acontece? O resultado foi que em 1713 os janduís não existiam mais. Então se revoltou contra Portugal, se aliou à Holanda, Portugal venceu. O que eles fazem com os janduís? Acabam com eles. Não existe mais janduí. Em 1713 todos foram exterminados. Vamos agora para a próxima, a Guerra Guaranítica, né? Também uma guerra entre os índios e os colonos. Vamos voltar aqui um pouquinho para o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid tinha como objetivo redefinir fronteiras entre as terras portuguesas e espanholas na América. Vocês lembram que tinha o Tratado de Tordesilhas, né? O Tratado de Tordesilhas foi aquele primeiro a dividir o que era de Portugal e o que era da Espanha. Só que aí o Tratado de Madrid, ele vem para tentar redefinir essas fronteiras, né? Para tentar ver de novo o que era português e o que era espanhol. E aí Portugal ganha a região reconhecida como Sete Povos das Missões. Que região é essa? É a parte de São Luís Gonzaga, São Miguel, São João Batista, Santo Ângelo, São Borja, São Lourenço e São Nicolau. Então, nesse tratado, quando você muda a fronteira, Portugal agrega uma região que até então não era dela. A Companhia de Jesus, que administrava a região,
não concordou em entregar o território aos portugueses e armou os índios, em Mairoí, o povo Guarani, para resistir à ocupação. Gente, pensa o seguinte, quando você falar em ordens religiosas portuguesas vindo no início da colonização, pensa nos jesuítas, ok? Aqui, como você falou, mas a Companhia de Jesus que estava ali, por quê? Porque essa terra até então não era dos portugueses. Os portugueses, eles só ganham depois do Tratado de Madrid. E aí essa Companhia de Jesus, que até então controlava, não concorda em devolver, em dar essa região para Portugal. E aí arma os índios, a maioria dos índios daquela região eram índios guaranis, por isso guerra guaranítica, né? E arma eles para lutar contra Portugal. Só que aí grande parte dos 30 mil índios que habitavam a região morreu em conflito com os colonos portugueses. Ao final, portugueses reafirmaram seu domínio. Ou seja, a Companhia de Jesus não queria perder aquele território que no Tratado de Madrid foi acordado para ser de Portugal. E aí eles vão, armam os índios, põem os índios para lutar. Só que os índios perdem e os índios morrem. Assim como aconteceu na outra. Na América Espanhola, o que acontece? Essas duas que a gente viu, né, eram na América Portuguesa, né, território brasileiro. Agora a gente vai ver um território que era da Espanha, né, América Espanhola. Os conquistadores espanhóis, interessados nas riquezas minerais, concentraram suas forças bélicas no domínio de 3 povos. Isso sim, é para você entender muito bem. Esse conteúdo você já deve ter passado, mas só para você entender como que se desenvolvem esses conflitos. Você tem primeiro os incas. Quem são os incas, né? Os incas, eles se aproveitam para dominar os incas do trono estar enfraquecido. Então, entre os incas não tinha ainda uma posição política. Muito cuidado quando a gente usar política, porque nessa época, ainda mais entre os incas, você falar de força política não é como a nossa política moderna, tá? É um outro sistema. Mas pensa assim, não existia uma liderança daquele povo. Os astecas, né? Os astecas, o que acontece? Existia uma mitologia entre os astecas que eles acreditavam de um tempo que os deuses voltariam e se integrariam ao convívio deles. E outra, nessa mitologia, os deuses viriam pelo mar. E aí chegam os espanhóis pelo mar. Chegam totalmente diferentes do que eles conheciam. Porque chegam com aquelas roupas, né, já luxuosas, com cabelo. Tudo é diferente do que eles têm ali. Então eles chegam para o mar, chegam já com coisas que ali não existiam. O que eles acham? Os deuses chegaram. E até eles perceberem que estavam sendo explorados, demorou um pouquinho, aí já era um pouquinho tarde demais. E também tinham os povos maias, tá? O que acontece? Quando a Espanha entra em cima desses povos, acontece principalmente a exploração do trabalho, o declínio da produção agrícola e a destruição cultural. Então tudo que eles tinham de anos construído como cultura e patrimônio estabelecido deles, a Espanha, quando entra, desmembra tudo isso. A dominação prosseguiu com o uso do trabalho indígena nas minas e com o afastamento dos camponeses das terras que cultivavam. A destruição da cultura indígena e dos valores herdados de seus ancestrais e a imposição de crenças estranhas, religiosas estranhas ao seu universo mágico, foram outras formas de genocídio. Como assim? Eles não destroem apenas economicamente. Porque às vezes você vê, quase sempre, que é uma luta econômica. Aí um perde domínio. Não, eles foram destruídos também na sua cultura. Eles se perderam como povos. Não existe mais. Você viu que quando eu falei aqui dos índios, né? Por exemplo, nessa parte dos Guaranis, que é ali daquela região 30 mil foram mortos, e os outros, né, os tapejos que todo mundo morreu, foi um grupo. Mas não foi a civilização inteira daquela região. Quando a gente pensa de incas, astecas e maias, foi um total genocídio. Seja por armas, seja mesmo pela apropriação cultural. E aí a gente vai agora para a guerra de Tupac Amaru. Tupac Amaru,
gente, eram descendentes dos antigos Incas, um daqueles 3 povos que eu acabei de falar, que almejava recuperar a liberdade e a grandeza perdida por seu povo com a dominação espanhola. Na região do Peru, os índios dominaram a cidade de Tungaçuga e assumiram o poder. O que eles fizeram quando assumiram o poder? Eles acabam com o trabalho compulsório, ou seja, esse trabalho obrigatório, e com repartimento, que é uma forma que você tinha de recrutar os trabalhadores na aldeia. Então eles tentam diminuir um pouco esse domínio espanhol. Milhares de índios foram para Tungaçuga em busca da liberdade e para fazer parte do exército rebelde que lutaria contra os espanhóis. Então Tupac Amaru, ele começa a liderar, né, uma resistência a esse governo espanhol. Ele tenta de alguma forma não deixar que os espanhóis acabassem com tudo que eles já tinham construído até então. Em 1781, o Tupac Amaru e seus seguidores marcham para Cusco, que era a capital do vice-reino do Peru. Só que eles foram traídos por alguns de seus companheiros e derrotados pelas tropas metropolitanas. Então eles vão caminhando, eles vão conseguindo, né, algumas vitórias, só que há traição. E aí esse movimento é enfraquecido e é reprimido. O que acontece? A punição a Tupac Amaru e a sua família é o chamado crime exemplar. Gente, crime exemplar vai acontecer aqui, vai acontecer também com Tiradentes aqui no Brasil, que é o quê? Tem alguém se revoltando contra a metrópole? O que a metrópole faz? Ele pune de uma maneira tão severa, tão violenta, que é para servir de exemplo, que ninguém mais faça isso, senão vai ter um final parecido. E aí, gente, eles passam por suplício público, mutilação indevida e esquartejamento dos cadáveres. Então, é reprimido, é esquartejado, é mutilado ainda vivo e é reprimido. Então a gente vai chegar agora aqui ao fim da nossa videoaula. Na próxima a gente faz exercícios sobre os assuntos que a gente viu até agora.